Peraí. Outra coisa, não se preocupem em copiar, tá? O que eu vou falando aqui, não que eu vou falando, na hora de corrigir o simulado, porque eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Então não fiquem nervosos. Se perdi alguma coisa, precisei sair, voltei, cheguei atrasada. E o vídeo também vai ficar gravado e vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Então, que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Tem Gabriel também, tem gente que está só com o nome do telefone, eu não consigo ver o nome. Se eu não citei o nome de todo mundo, não se aborreçam comigo. Então, agora eu vou começar a compartilhar o material, que foi o mesmo que vocês receberam aí. Ó, todo mundo consegue ver? Deixa eu voltar aqui de novo. Compartilhar de novo. Não, abre. Peraí, só mais um minutinho. Enquanto eu vou acertando aqui, o pessoal vai chegando. Essas pedagógicas. E agora sim. Que não está indo. Ah, agora foi. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque que não estou conseguindo compartilhar a tela. Conseguindo ver a tela do material? Responde aí para mim. Vocês conseguem ver? Não, Não? O eu meu tá consigo. aparecendo. Apareceu agora? Sim? O meu tá aparecendo. Beleza. Às vezes dá um tempinho, dá um delayzinho. Então tá bom. Boa noite, então. Vamos começar. Um prazer ter vocês aqui. Então, essa semana nós temos aula hoje, amanhã, ou amanhã não, segunda, quarta e sexta. Tendências pedagógicas. O que são tendências pedagógicas? São correntes, são teorias que orientam as práticas educativas, refletindo concepções de homem, homem no sentido ser humano, sociedade e educação. Eu vou fazer uma comparação aqui muito simples, tá? Só para que vocês possam ter uma ideia. Assim como de moda, é, pode ter também, né? A gente tem aí tendências de moda. Cada hora uma coisa está em moda. Mas não quer dizer que quando uma moda passa, ela some de vez, né? Então, até hoje, se diz que quando você vai num lugar muito chique ou muito solene, o ideal é você usar uma roupa preta, um pretinho básico, né? E assim são as tendências pedagógicas. De acordo com o momento histórico, político, social, assim como a moda tem as suas tendências, as correntes teóricas da educação e as práticas educativas têm as suas tendências. Eu fui surpreendida
foi no sábado, por uma nova nomenclatura, porque tem a professora Raiz, a professora Nutella e agora tem a professora Doce de Leite, que ela não é tão brava quanto a Raiz e nem tão boazinha quanto a Nutella, né? Então, a cada hora surgem nomes diferentes, teorias diferentes. Aí hoje eu já vi uma outra, que é a professora Rapadura, que ela é doce, mas não é. Falei, gente, pelo amor de Deus, vamos enlouquecer. E assim são as tendências pedagógicas. Quando chegou ali a educação no Brasil com os jesuítas, essa tendência, ela tinha um olhar tradicional, exclusivamente tradicional. E aí depois, isso foi, né, se perpetuou por muito tempo e depois a gente teve aí na década de 30, influenciada por o movimento dos pioneiros, Janísio Teixeira, John Dewey, Carl Rogers, a escola nova ou escola renovada, movimento escola novista, onde a pedagogia tradicional não deixou de existir, mas não é só ela. Vem a escola nova, depois vem a tecnicista. Então, quando uma tendência nova surge, a outra não deixa de existir. A mesma coisa na moda. Ah, não se usa mais calça skinny, porque agora é aquela calça mais reta, mais larga. Só que a calça skinny não deixou de existir, não deixou de ser vendida. Talvez menos do que antes, tá? Então, a gente dá para fazer aí um paralelo. Porque o fato de existir uma tendência não quer dizer que as outras deixaram de existir. O primeiro ponto que eu falo com vocês, e assim, a gente precisa ter muito cuidado, é porque existem duas tendências, tá? Dois caminhos. As tendências liberais que surgiram para sustentar o sistema capitalista, valorizando a liberdade individual e preparando os indivíduos para os papéis sociais. O que são esses papéis sociais? Não segundo a Carla, tá? Segundo as teorias liberais, que ao contrário do que todo mundo pensa, liberal pode fazer o que quer. Não. Liberal é manter a ordem vigente, manter as coisas como elas são. Então, liberdade individual e preparação de cada indivíduo para o exercício de papéis sociais. Segundo a tendência pedagógica liberal, esse olhar liberal, cada indivíduo nasce para ocupar um papel na sociedade. Uns nascem para mandar, outros para obedecer. Uns nascem ricos, outros pobres. Cada um tem o seu lugar aí dentro da sociedade, ok? Cada um tem o seu lugar dentro da sociedade. Então, o ideal é que cada um permaneça no seu lugar, fazendo o seu melhor. A tendência liberal, ela não quer crítica, ela não quer debate. Faz o melhor que você pode no lugar onde você está. Não tem que questionar, não tem que tentar mudar. As coisas são como são. E pronto. Tenta fazer o seu melhor ali, busque o seu melhor ali, cada um no seu papel. O pobre no papel de pobre, o rico no papel de rico. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pobre casa com pobre, rico casa com rico. Pobre anda de ônibus, rico vai de avião. Cada um no seu lugar. As coisas são como são, cada um fazendo o seu melhor no seu lugar. Se toda a sua família é do segmento ali do direito, é advogado, juiz, promotor, você vai seguir esse caminho, não vai tentar mudar. Se todo mundo da sua família ali é da área do comércio, tem um pequeno comércio, você vai trabalhar nesse comércio. Não tenta mudar. Então, é cada um no seu quadrado. Já nas tendências pedagógicas progressistas, lembrando que tudo isso aqui está no material de vocês, tá, galera? As tendências progressistas, elas são o contrário da liberal. Enquanto a liberal é,
manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem que fazer assim, porque é assim e pronto. Dentro do olhar progressista, que é uma crítica, analisar a realidade social, buscar a transformação. Não é porque eu nasci pobre que eu vou ser pobre a vida inteira. Não é porque a minha vida inteira, por exemplo, eu fui empregada de alguém, que eu vou ser assim, os meus filhos vão ser assim a vida inteira. Eu tenho o direito de mudar de opinião, de criticar. Eu tenho o direito, né? E o dever, inclusive, de. Deixa eu só ver aqui. De questionar as coisas. Ah, por que todo mundo está fazendo isso? Porque sempre foi assim. Tá, mas eu não quero fazer porque todo mundo faz. Eu tenho o direito de questionar. Isso dentro é isso dentro de um olhar progressista, ou seja, aceita crítica, ok? Já na tendência liberal, cuidado para não confundir, ao contrário que todo mundo pensa, oba, pode tudo. Não, 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 não. Não, não. Cada um no seu lugar. Só que, lembra que eu falei? Nós temos as tendências liberais e as tendências progressistas. Dentro de cada, vamos imaginar, eu gosto desse exemplo porque é mais fácil para mim. Temos a casinha liberal, que é onde, ó, todo mundo obedece, não tem que mudar nada. E a casinha progressista, que todo mundo pode falar, dar a sua opinião, mesmo que esteja errado. Não quer dizer que vai estar sempre certo, mas tem direito de dar a sua opinião, de questionar, ok? E vamos ver agora quem mora nessa casa liberal. A pedagogia tradicional. Lembrando, galera, que eu trouxe um resumo. Eu enxuguei o material máximo que eu pude. Quem é da mentoria que está aqui, na sexta-feira a gente falou sobre esse mesmo assunto. E ainda assim, tem gente com dúvida. E é normal. Ninguém sabe tudo sobre todas as coisas, tá? Então, eu enxuguei o material mais ainda para a gente. Eu ia até colocar um vídeo gravado, mas eu falei, não. Vamos para a segunda ao vivo. Pedagogia tradicional. Mora na casinha liberal. O centro, o foco, o dono do pedaço, a estrela do show é o professor. Ele é o transmissor do conhecimento acumulado pela humanidade. Tudo aquilo que a humanidade acumulou é o professor, tá? E o aluno é o que tem a cabeça vazia, sem nada. E o professor, dono de todo saber, o todo-poderoso, a toda-poderosa, é quem vai transmitir isso para o aluno. E o aluno é aquele que nada sabe e vai receber, como se fosse um bebê tomando ali a mamadeira, né? Ele vai receber todo esse conhecimento. Ele pode questionar, duvidar do professor de maneira nenhuma. Ele vai aprender memorizando, decorando, com um roteiro ali em uma ordem, uma disciplina rígida, a avaliação usada para classificar, para corrigir, a avaliação usada como instrumento de punição, de manipulação. Se você ficar conversando na hora da minha aula, você vai perder 10 pontos e vai ficar de castigo. Minha gente. E aí, né, foi essa pedagogia tradicional, ela vem com a chegada dos jesuítas. E aí houveram várias influências, inclusive internacionais, mas dentro ainda dessa visão liberal, galera, a gente não pode esquecer da visão liberal, tá? Mesmo sendo chamada de pedagogia nova, escola novata, movimento escola novista, escola renovada, nós ainda estamos dentro da visão liberal. Só que agora, o que acontece? Na pedagogia tradicional, a estrela, a rainha poderosa era a professora. Ah, vocês estão estranhando o meu cenário? Tá rosa? E o óculos tá rosa por causa do mês da mulher, da semana da mulher, tá? Tá tudo rosa. E aí, o que acontece? A professora linda, maravilhosa, toda poderosa sai. E quem é agora o centro do processo? O aluno. Porque entende-se que, com o olhar da escola nova,
visa manter a ordem vigente e, ó, a tendência liberal tem foco no capitalismo, dinheiro, crescimento do país. E percebeu-se que a pessoa que tem mais prazer em aprender, que se interessa mais em aprender, vai ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, vai produzir mais e melhor quando ela se sente melhor ali, quando ela tem prazer de aprender. Então, o movimento Escola Renovada, Escola Novista, Escola Nova, ele vem aí, né, tirando o professor do centro e colocando o aluno no centro. E o professor, ele deixa de ser aquela autoridade, né? É autoritário que manda e o aluno obedece. Agora o professor, ele vem ali mediando, trabalhando junto. E aí surgem os laboratórios, trabalho em grupo, né? O contexto não tem mais a ver só com a percepção do professor. O contexto tem a ver com o cotidiano do aluno. As aulas têm que levar em consideração o interesse dos alunos, ainda que tenha uma visão liberal, cada um no seu lugar. Então, a pedagogia renovada progressivista não é progressista, cuidado. Progressivista porque fala em progresso, movimento Escola Nova, que aqui no Brasil foi liderado pelo movimento dos pioneiros na década de 30 por Anísio Teixeira. Então, vamos lá. Influenciada por John Dewey, centraliza o processo educativo no aluno. Não é mais a professora o centro do processo, nem o professor, é o aluno. Entra aí a influência de Maria Montessori, de Piaget, aonde o aluno, lá na escola tradicional, aprende memorizando, decorando, copiando. Na escola nova, o aluno aprende fazendo, experimentando, testando, levantando hipóteses. As atividades, interesses e as necessidades infantis são levadas em conta. Enquanto lá na pedagogia tradicional, o adulto, a criança, o adolescente, para eles todo mundo aprendia do mesmo jeito. Não se tinha essa sensibilidade de que a criança aprende de um jeito, que o adolescente do outro, as crianças pequenininhas de outro. Não tinha isso. Agora, dentro da pedagogia renovada, da escola nova, já se percebe, né, que precisa adequar não só a metodologia de trabalho para diferentes idades e necessidades, mas também os espaços. E aí, nós chamamos de pedagogia renovada progressivista e não progressista, porque visa o progresso. Escola nova e também escola nova ou escola renovada diretiva. Diretiva porque tem foco nos conteúdos. Os conteúdos são dados, apresentados, mas não de uma forma mecânica. O aluno aprende fazendo, colaborando com as informações, né, participando da aula com as suas vivências. E nós temos também, ainda nessa casa liberal, a pedagogia não diretiva. Qual é a diferença da diretiva para não diretiva? A diretiva, o professor, ele direciona as atividades. Olha, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Agora é aula de português, agora é aula de matemática, agora é aula de ciências, agora vamos fazer uma experiência do ar na seringa, aquele que a gente tampa a ponta da seringa e o êmbolo da seringa não consegue ir até o final para provar que o ar existe, né? Na diretiva, nós temos ali foco nos conteúdos e o professor vai dirigir, vai dar a direção, o que cada um vai fazer e qual momento cada um vai fazer. Tem alguém com áudio aberto. Pronto. E aí, é o que acontece. Na prática não diretiva, o professor ele é um facilitador. Ele vai ouvir o aluno, o que o aluno quer e vai facilitar ele chegar ali e conquistar o que ele quer. Mas o professor na diretiva, ele não direciona. E o foco não é o conteúdo.
O professor atua como um facilitador do autodesenvolvimento, cada um se desenvolvendo por si, respeitando a autonomia e a liberdade de escolha. Cada um escolhe o que quer fazer na hora que quer fazer. A educação, ela não tem esse olhar tão pedagógico, é um processo terapêutico, humanizador, porque o Carl Rogers, era um terapeuta. Então, ele tem a escola aí com esse olhar de não diretivo. O professor não tem que dizer o que vai fazer agora ou o que vai fazer depois. Então, eu coloco lá à disposição, né, as possibilidades e cada aluno, porque esse olhar da pedagogia renovada não diretiva, ela é mais individualizada. Cada um por si, fazendo o que melhor é para si, o que mais traz aí o autodesenvolvimento, a autorrealização. Embora as duas pertençam ao movimento da escola nova, existem diferenças entre a escola nova diretiva e a escola nova não diretiva. Essa foi, assim, uma das campeãs de questões. Professora, eu tenho muita dificuldade de identificar a diretiva da não diretiva. Então, escola nova diretiva. Temos a influência de Dewey, Kilpatrick, Montessori. E a não diretiva, Carl Rogers. Na escola diretiva, o professor orienta, direciona as atividades. Agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Vamos pegar o copo, vamos pegar a plantinha, vamos pegar a tabuada, vamos pegar o feijão. Na escola não diretiva, o professor ele facilita, coloca as coisas à disposição, mas não direciona, não diz o que deve fazer. A escola diretiva, como é a aprendizagem? A aprendizagem ela é centrada em projetos e experiências ativas. E na não diretiva, é centrada no crescimento pessoal, eu crescer e me desenvolver enquanto pessoa. Na escola diretiva, há um planejamento, uma organização curricular. Eu vou trabalhar isso no primeiro bimestre, isso no segundo, isso essa semana, isso mês que vem. Já na escola não diretiva, o currículo vai emergir do interesse dos próprios alunos. Eu não vou planejar o que eu vou dar essa semana, mês que vem. A gente vai ali vendo qual a necessidade dos alunos. Eu confesso para vocês que eu nunca estive, né, ali atuando numa escola não diretiva, mas eu acho, de acordo com o meu perfil, que eu ia me sentir um pouco perdida. Porém, a escola não diretiva, ela não teve, assim, um grande crescimento no Brasil. Porém, ela abriu as portas para o cargo de orientador educacional, né? Que percebeu-se que precisava ali de alguém para ouvir os alunos, o que eles querem, os desejos dele, esse lado aí mais humano, mais facilitador. Qual é o foco da escola diretiva? Aprender fazendo. Qual é o foco da não diretiva? Eu me realizar, eu me conhecer. Qual é a relação afetiva? A relação afetiva importa, mas não substitui o conteúdo, tá? Eu gostar de você, você gostar de mim, a gente trabalhar ali enquanto aluno, professor, mas isso não substitui o conteúdo. Independente da nossa relação afetiva, o conteúdo tem que estar ali. Já na escola nova, não diretiva, a relação afetiva e terapêutica, o foco não é o conteúdo, é a relação afetiva e terapêutica. Esse é o centro do processo. Qual é o centro do processo da diretiva? O conteúdo. A relação afetiva importa? Importa, mas o conteúdo não é substituído por ela. Já na não diretiva, o conteúdo fica em segundo plano, ele não é o principal, e a relação afetiva, terapêutica é o centro do processo. Se alguém aqui já teve a experiência de estagiar ou trabalhar numa escola assim, e depois quiser deixar um depoimento, né? Como é que é?
sintam-se à vontade, mas eu também posso depois pesquisar e trazer para vocês. Dentro da último morador aí da tendência liberal, da casinha liberal, pedagogia tecnicista, inspirada no behaviorismo de Skinner e no Taylorismo. Taylorismo, que é de Taylor. Enfatiza a eficiência, racionalidade e produtividade. A tendência pedagógica tecnicista, ela vem aí bem forte a partir do período ali da década de 60, mais forte ali em 64, com a chegada dos militares, né, que é o chamado período de ditadura militar. Então, o foco da tendência tecnicista é técnica, excelência, construir profissionais excelentes, executores, tá? E inspirada no behaviorismo. Para e pensa aqui. Tecnicismo, escolas técnicas. O professor, ele não tem uma relação ali afetiva com o aluno, mas também não é como tradicional, que ele cria as suas aulas. O mais importante é ele seguir o que está nos manuais, tá? O professor, ele dá aula baseada nos manuais, na técnica. O aluno é passivo. Ah, professor, eu tive uma ideia, a gente pode fazer assim, pode construir assado. Não, não. Tem que ser igual o manual. Então, o professor é o centro, mas ele não pode dar aula do jeito dele. Mais importante que ele são as técnicas e os manuais. Qual o objetivo disso? Capacitar, formar a mão de obra, tá? Para gerar, lucro. Lembra que liberal é dinheirinho, lucro, capitalismo? Profissionais de qualquer jeito? Não. Eficientes, racionais e produtivos. E aonde vem a influência aí do behaviorismo? Vamos lá. Behaviorismo, a gente vai falar sobre isso na aula de quarta. E vai falar sobre filosofia, que a Carla pediu. Filosofia da educação, sociologia da educação, concepções pedagógicas, psicologia da educação, que a colega Carla Eirin pediu. Então, dentro dessa pedagogia tecnicista, foi inspirada aí no behaviorismo de Skinner, e também na teoria comportamental, que é o mesmo segmento, mesma coisa com nomes diferentes. O que é a teoria comportamental? Eu não me preocupo com o caminho, eu me preocupo com o resultado final. E dentro desse olhar behaviorista ou comportamental, eu entendo que o indivíduo é moldado pelo ambiente. Mas de que maneira? Através de estímulos ou reforços positivos, negativos ou punitivos. Não entendi nada, professora. Calma. Alguém falou isso aqui, eu ouvi. Se não falou, pensou, mas eu ouvi. Não estou entendendo nada esse negócio de behaviorismo, teoria comportamental. Socorro, Deus. Respira. Quando você fala assim, ó, para a sua criança, se você for no shopping e se comportar, na hora de ir embora, a gente vai tomar uma casquinha bem gostosa no McDonald's. Você falou para o seu filho, ou sua filha, ou sua sobrinha, olha, quando a gente vai ao shopping, a gente não está sozinho. O shopping não é nosso. A gente tem que se comportar, respeitar o limite do outro, porque vivemos em uma sociedade. A gente não pode atrapalhar as outras pessoas, porque isso não é legal. Não. Você não explicou isso. Você só falou, se você se comportar, ganha sorvete. Se não se comportar, não ganha sorvete. Ou seja, é manipular o outro pensando somente no objetivo final, sem se preocupar se a pessoa está entendendo o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo. E isso, dentro de um olhar de produção de mão de obra, facilita a vida do patrão, porque ele vai dizer assim, olha, se você questionar muito, você não vai ficar aqui não, vou te mandar embora. Se você chegar atrasado, você perde o benefício da cesta básica. Se você tiver mais de 3 atestados no mês ou no ano, você perde o bônus lá do final do ano. Então, você manipula o outro através de estímulos. Então, o outro não vai deixar de chegar atrasado
Porque entende que, se eu chegar atrasada, as minhas colegas de trabalho vão trabalhar por mim, porque tem um monte de criança para tomar conta. E aí, quando eu chego atrasada, eu prejudico o trabalho da equipe. Eu não penso assim dentro desse olhar comportamental. Ah, não, eu não vou chegar atrasada porque senão eu vou receber um desconto no salário. Ou seja, eu não me preocupo com o caminho, eu me preocupo com o final. Esse é o olhar comportamental, behaviorista. Alguém pode me dar, abrir o microfone aí e me dar um outro exemplo de sala de aula, de behaviorismo, teoria comportamental? Quero um exemplo, vamos lá. Se ninguém der um exemplo, eu vou Se ficar não aqui. prestar atenção, se não prestar. Se não prestar Boa noite. atenção, Se não prestar atenção na aula, no final você, né, não vai tirar uma nota boa ou algo do tipo, né? né? Se não prestar Relacionado a vai atenção ficar na aula, sem se eu. recreio ou algo do tipo. Isso, Rebeca. Então, o que acontece? Acho que é nesse sentido. O aluno, ele não vai prestar atenção na aula porque não, isso é importante, isso vai fazer diferença na minha vida. Não, eu só vou prestar atenção na aula porque se a professora me perguntar e eu não souber, eu não vou brincar no recreio. Quem tiver a letra bonita vai ganhar estrelinha no caderno, porque hoje eu comprei EVA com glitter e o meu furador de estrelinha. E no final do mês, quem tiver 10 estrelinhas vai ganhar um pirulito. A criança vai fazer a letra bonita, não porque a letra vai importar para ela entender melhor, para ela estudar. É só porque ela quer estrelinha. Se não passar de ano, não ganha presente do Papai Noel. A pessoa não vai tentar estudar, se esforçar para ela crescer enquanto estudante, só porque ela não quer perder o presente. Um exemplo que eu sempre dou em todas as aulas. Eu acho que o Gabriel já passou por isso. Se eu chegar em casa e tiver louça na pia, tênis espalhado para todo lado, pacote de biscoito no quarto, não vai para festa, não vai sair com os amigos. Então, o que essa mãe quer dizer? Se você não arrumar, você não vai para festa. Só que esse filho, essa filha, não tem que fazer isso só porque não vai para festa, né? Esse é um olhar comportamental. Isso em troca daquilo. Agora, se eu tenho um olhar que eu me preocupo com o meio, e é o contrário disso aqui, olha, você mora nessa casa, eu trabalho o dia inteiro, eu trago sustento para dentro da casa, então é sua obrigação colaborar, mantendo o seu quarto limpo, arrumado, a louça lavada, as coisas no lugar. Aqui eu faço muito com meu filho. Eu quero água para o cachorro, comida para o cachorro, o lugar dos cachorros limpo e arrumado, seu quarto arrumado, as coisas minimamente no lugar. Porque todos nós moramos numa casa e todos nós temos que colaborar. Não é que o meu filho tem que me ajudar. Não, ele não tem que me ajudar. Isso não é ajuda. É fazer a parte dele. Mas esse não é um olhar behaviorista ou comportamental, né? Esse é o olhar behaviorista e comportamental é isso em troca daquilo. Se você faz alguma coisa boa e recebe uma estrelinha, estímulo positivo. Se você fez um garrancho, o caderno está todo amassado, estímulo negativo. Não ganha estrelinha, eu arranco a folha e você vai ter que copiar tudo de novo. Gente, eu já passei tanto por isso, a minha letra era muito feia. Até aqui, ok. Tem algum ponto que foi falado até aqui que alguém precise que volte? Gente, esse é um momento. Ah, fiquei com vergonha. Não, não tem vergonha, não, gente. Aqui tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo para aprender. Se todo mundo soubesse tudo, não estaríamos aqui. Concordam? Então, vamos lá. Agora eu vou sair da minha casa liberal e vou para a minha casa progressista. Bem resumidinho aí. Dentro da casa progressista, a gente já começa com ele. Ele quem? Paulo Freire, amado e odiado. A educação é um ato político. Político. Para aqui, gente, vamos lá. Muita gente não entende o que seria questões políticas na educação. Não tem a ver com este partido ou aquele partido. Não tem a ver com este candidato ou aquele candidato. Quando a gente fala em educação é um ato político,
porque questiona direitos e deveres, questiona, né, aquilo que não é cumprido por quem deveria cumprir, independente se é este ou aquele que está no poder. A educação é um ato político que questiona, que cobra, tá? E o foco aí do Paulo Freire na tendência progressista libertadora é crítica. Por que estão fazendo isso? Por que estão deixando de fazer? O diálogo é o fundamento da prática. Tudo precisa ser conversado. Eu preciso ouvir o meu aluno, seja ele criança ou adulto. Eu preciso entender onde ele vive, o que ele sabe, qual é a cultura dele. Ela é crítica, busca a transformação da realidade. E ela também critica, diz isso não é legal. E o que a pedagogia libertadora de Paulo Freire fala que não é legal? Não concordo com isso, não gosto. A educação bancária. E o que é a educação bancária? Se cair, por exemplo, numa questão discursiva, né? O que Paulo Freire critica? A educação bancária. Mas eu tenho que explicar o que é a educação bancária. É aquela educação tradicional, onde um aluno é como se fosse um caixa de banco e o professor vai só depositando o conhecimento. O aluno é passivo, ele não conversa, ele não questiona, ele não é político dentro da sala de aula, ou seja, questionando seus direitos, seus deveres, ok? Então, o Paulo Freire, ele critica a educação bancária e ele ressalta que a pedagogia libertadora, né, dentro dessa pedagogia libertadora, a educação é um ato de luta, é um ato político. Temos que lutar pelos nossos direitos, lutar por aquilo que a gente acredita. E não podemos nos calar. O diálogo é o fundamento da prática pedagógica. Conversar, entender. E para o Paulo Freire, o aluno não está acima do professor e nem o professor acima do aluno. É uma relação horizontal, um ao lado do outro, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Eu coloquei no pessoal, para o pessoal da mentoria, o livro, né, da Pedagogia do Oprimido. E é muito importante. Quem não leu esse livro, é só botar lá no Google, Pedagogia do Oprimido, PDF grátis. Esse livro ele é de domínio público, tá? Não tem problema você baixar e você pode baixar e ler. Ou se você preferir comprar, eu tenho o livro físico, porque hoje eu consigo ler pelo celular. Mas até o ano passado eu tinha muita dificuldade. Sempre que eu posso, eu compro o livro físico, tá? Mas eu preciso até parar com isso, porque a gente vai acumulando, acumulando. De vez em quando eu faço sorteio, dou, mas eu também tenho um negócio de apego com os meus livros. Então é importante ler Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, são livros maravilhosos. E aí nós temos a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Depois vem a pedagogia. Lembrando que eu falei, quando uma moda vem, a outra não deixa de existir. Nós temos todas essas tendências, desde a liberal, né, até o final da progressista, acontecendo hoje, ao mesmo tempo. Ainda temos escolas tradicionais. Então vamos lá. Pedagogia libertária, influenciada pelo anarquismo. Ai, meu Deus, já vem palavra difícil. Calma. O que seria isso? Recusa qualquer forma de poder institucional sobre o indivíduo, incluindo a escola. A escola não tem que ditar regra. É assim, é assado. Não. Nós temos que decidir juntos. Sou eu que estou dizendo isso? Não. É a pedagogia libertária defendida por Frenet, ok? Recusa qualquer forma de poder institucional sobre o indivíduo, incluindo a escola. Assim como lá na não diretiva, valoriza a autogestão, a horizontalidade das relações, como diz também o Paulo Freire, e a criatividade coletiva. Nossa, professora, parece muito com aquela lá de cima, a não diretiva. Sim, só que a não diretiva, ela tem um foco maior no indivíduo. A libertária, ela tem um foco mais no grupo. E depois aí, foi uma das perguntas também que pediram para eu responder
a diferença entre a não diretiva e a libertária. Mas, bora lá. E aí nós temos a pedagogia crítico-social dos conteúdos, também conhecida como pedagogia histórico-crítica. Ela tem foco nos conteúdos? Sim. Acha importante trabalhar português, matemática, ciências, história, geografia? Sim. Teve aí, né, ela foi sistematizada por Saviani, que defende a transmissão de conteúdo, português, matemática, ciências, história, geografia, como instrumento de emancipação. Supera a dicotomia entre conteúdo e método. Não dá para separar, tá? Dentro da pedagogia histórico-crítica, a abordagem é social, que tanto ricos quanto pobres tenham acesso à escola. E que essa transmissão de conteúdo sejam conteúdos culturais, historicamente acumulados, mas respeitando a cultura de cada um. Não vamos trabalhar uma única cultura, uma única maneira de olhar. E não podemos separar conteúdo e método. E não podemos separar o conteúdo do dia a dia do aluno. Então, essas são as tendências que moram dentro da casa dos progressistas. Qual é a diferença entre escola não diretiva e a tendência libertária? Bora lá. Origem da não diretiva. A não diretiva, ela é liberal, hein? Filosofia, né, a origem da psicologia humanista, foco na realização. E a origem da libertária, do Frenet, é filosofia anarquista. Foco, desenvolvimento individual. Na libertária, transformação social e política. Ou seja, o olhar é diferente. A escola pode existir, desde que libere o indivíduo para ele fazer as suas escolhas. Na libertária, a escola é um aparelho de dominação que deve ser superada. Na não diretiva, autoconhecimento, autorrealização são as finalidades da educação. Já na libertária, a autogestão coletiva é o princípio que vai organizar. É a partir dessa autogestão coletiva que se vai organizar aí a escola. Não diretiva não propõe uma ruptura com o sistema social. Por quê? Porque eu estou lá no liberal. Eu não posso criar briga com o sistema social. Porque lá na casinha do liberal é manter as coisas como elas são. Não vamos brigar contra o sistema. Já na libertária, ela não é liberal, ela está na progressista. Então, ó, briga, propõe ruptura radical com o sistema capitalista. Não diretiva, influenciada por Rousseau, né? E a libertária, Frenet, Ferrer, entre outros aí. Não diretiva. Como é o professor na não diretiva? Facilitador, aluno livre. E qual é a relação pedagógica na libertária? Professores e alunos no mesmo patamar, em pares, não há hierarquia, tá? E se fosse resumir isso aí, né? Bem ali resumido, espremido, a tendência não diretiva preocupa-se com o sujeito psicológico e sua autorrealização dentro do sistema de educação. Já a tendência libertária se preocupa com o sujeito político e sua emancipação coletiva, para além da escola, para além do sistema. Então, o não diretivo é mais individual e dentro do sistema, porque estamos no liberal. A libertária é fora do sistema, luta para ir para fora e age mais na coletividade. Ok? Até aqui, como é que foi para vocês? Tranquilo? Querem que volte em algum ponto? Foi rápido demais? Tem algo que não ficou legal?
Tranquilo? Então, vamos lá. Saindo das tendências pedagógicas, surgem as teorias pós-críticas. Então, nós temos aí, deixa eu só ver o chat aqui. Carla, autoconfiança. Você sabe. Você precisa acreditar mais em você, tá bom? Autoconfiança agora. Vamos parar de dizer que é difícil. Troca o termo difícil por desafiador. Olha, eu vou pegar a Lília e a Carla e vou separar. Elas estão sentadas juntas. Se fosse numa sala de aula, batendo papo. Então, vamos lá. Nós temos as teorias pós-críticas e as teorias críticas. Teoria crítica, né? Histórico-crítica. A relação é entre questões sociais, ricos e pobres. E as teorias pós-críticas são aquelas que dizem que ninguém pode ficar à margem, ninguém pode ficar de fora. Crítica social, questões sociais, pós-críticas, além, depois da crítica. Porque além das diferenças sociais, ricos e pobres, mora bem, mora mal, existem as outras diferenças de gênero, de raça, de padrões estabelecidos pela sociedade. Então, as teorias pós-críticas, elas lutam contra qualquer tipo de marginalização. O que é uma pessoa marginalizada? É um bandido? Não. É aquele que está à margem da sociedade, aquele que de alguma maneira está discriminada. Por exemplo, a minha vida inteira, o meu pé, o direito, ele é para dentro. Eu já falei essa história várias vezes, né? Ele é para dentro, eu piso para dentro, usei bota há muito tempo, mas não adiantou muito, não. Segundo a minha mãe, o médico falou que para resolver, quando eu era pequenininha, tinha que quebrar e virar o osso para o lugar, e eles não quiseram fazer. Então, por conta desse meu defeito, deficiência, esse probleminha aí, eu quase não era chamada para ficar, por exemplo, tinha dança, apresentação de dança, de balé, de um monte de coisa. Eu sempre ficava atrás, porque o meu pé era torto. Ah, vamos escolher o time de vôlei na educação física. Eu quase nunca era escolhida. Ah, vamos escolher a menina mais bonita da sala. Eu nunca participava, porque a moda, quando eu era adolescente, era ter a franjinha ali lourinha, aquele cabelo jogado de paquita, e eu era com cabelo curto e enroladinho, miojinho. Então, embora eu tivesse estudado em escolas maravilhosas, como, por exemplo, o Sagrado Coração de Maria, o Colégio Santa Isabel em Petrópolis, colégios como a gente chamava antigamente, né? Colégios de freira, colégios confessionais, ainda que ali naquele ambiente todo mundo tivesse mais ou menos na mesma condição social, por exemplo, não era uma questão de discriminação por fatores financeiros, só sociais. Eram outros fatores, né? Então, a teoria pós-crítica, ela vem brigando aí para que a gente rompa com todos os tipos de preconceitos. Eu posso não concordar com as suas escolhas, mas desde que essas escolhas não afetem a minha vida, eu não tenho que concordar ou discordar. Entendeu? Eu não tenho que concordar ou discordar. Eu apenas tenho que respeitar a escolha do outro. Eu, Carla, amo a cor rosa. Tenho várias coisas cor-de-rosa. Meu telefone é cor-de-rosa. Mas eu jamais pintaria o meu cabelo de rosa. Eu acho horrível. Mas é o meu cabelo, ó, tudo rosa. O meu cabelo. Agora, se a Priscila, se a Rebeca, se a Carla, a Lilian querem pintar o cabelo de rosa, quem sou eu para dizer que está feio ou bonito, que eu gosto ou não gosto? Se eu não gosto, eu não faço. Mas o que o outro faz, a partir do momento que não está impactando na minha vida, é problema do outro. Ah, eu não vou sentar perto dela porque ela é uma menina que gosta de outra menina.
todos têm o direito de estar no mesmo espaço, todos têm o direito de ter acesso à educação de qualidade, independente de qualquer coisa. Então, a teoria crítica, ela foca nas questões sociais. Pobre, rico, favorecidos, menos favorecidos. Enquanto a pós-crítica vai além das questões sociais, ela se preocupa com todo o tipo de marginalização, de discriminação, tá? Então, eu já deixei aqui tudo que eu falei sobre teoria crítica e pós-crítica está aqui no quadrinho. Alguém leu esse material? Não, não me responde não, para eu não ficar triste, tá? Vocês receberam o material? Alguém leu? Não sei. Mas eu não quero saber também, porque vocês vão dizer, professora, eu não li, não tive tempo, nem olhei. Então, a gente passa batido nesse negócio aí. E aí, eu fiz um quadro síntese para concurso, né? O que é currículo? O que são relações de poder? O que é identidade, diferença, linguagem? Palavras que vão ser muito importantes na hora de escrever. Se pedir para falar sobre teorias, nós temos as teorias tradicionais e as teorias pós-críticas, ok? Então, tudo aquilo que eu já falei com vocês. E aí nós temos várias referências, objetivos pedagógicos. Opa! Ó, a aula está sendo gravada, tá? Depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Gente, é muito importante que vocês cheguem para a aula com o simulado pronto, tá? O material de quarta eu já vou disponibilizar para quem não tem. E foco aqui. Foca em mim. Questão 1. A tendência pedagógica que tem como principal, vamos lá, a tendência pedagógica que tem como principal representante Carl Rogers, terapeuta, que propõe que o professor atue como facilitador do processo de aprendizagem, centrado no desenvolvimento psicológico e autorrealização do aluno. É denominado pedagogia renovada ou escola nova não diretiva, tá? Então, professora, quero fazer um mapa mental. Deixa eu falar para vocês sobre mapa mental. Mapa mental é uma das melhores maneiras de você estudar, mas não adianta você comprar um mapa mental pronto. O ideal é que você faça o seu mapa mental. Pega caneta, se não tem milhões de canetas, eu amo canetas, eu tenho canetas não só rosa, mas de várias cores. Se você tem uma azul, uma vermelha, uma preta, ok, vá construindo o seu mapa mental com os seus desenhos, escrevendo à mão e não no computador. Porque é a melhor maneira de você aprender é quando você escreve. E se imagina, tá? Que você está preparando aquilo para uma outra pessoa ler, como se você fosse dar uma aula. Quando a gente escreve, a gente aprende muito. Mas quando a gente se prepara para ensinar alguém, a gente aprende mais ainda. Então, faça o seu mapa mental como se você fosse... Tudo bem, Mary. Como se você fosse um professor, que vocês são, né? E que vão dar aula para uma outra pessoa sobre esse assunto. Então, bota lá. No meio da bolinha aqui, onde está a hora da correção, escreve lá, pedagogia renovada não diretiva. E aí você põe um resumo, a tendência pedagógica que tem como representante principal Carl Rogers, aí depois puxa uma linha. Propõe que o professor atue como facilitador, centrado no desenvolvimento psicológico. Um enunciado pode dar várias linhas aí, várias teias para o seu mapa mental, tá? Quem não conseguiu fazer, tranquilo, a gente vai fazendo junto e eu vou disparar o material. Se por um acaso alguém não recebeu o material hoje, me chama no privado que eu mando, tá? Então vamos lá.
Questão 2. Segundo a sistematização de José Carlos Libânio, a pedagogia libertadora, cujo principal expoente, né, o principal nome aí é o Paulo Freire, ela faz parte de qual casinha? Liberais renovadas? Liberais tradicionais? Tecnicistas? Humanistas? Não. Progressistas. Letra C, progressistas. Questão 3. Pedagogia tradicional caracteriza-se principalmente pela ênfase na transmissão do conhecimento. O professor, a partir da visão de mundo dele, ele vai transmitir o conhecimento para o aluno. E o aluno fica ali que nem um bebezinho que recebe a mamadeira. Ele fica ali passivo, fazendo aquilo que o professor manda e observando o mundo através do olhar do professor. Alguma pergunta? Quer que volte em alguma questão? Está tranquilo? Gente, pode abrir o microfone, falar, perguntar, só não esquece de fechar depois. Mas eu quero a participação de vocês. Alguma não concordam com alguma questão? Fala para mim. Digam para mim. Tranquilo? Posso seguir? Ninguém quer falar comigo. Poxa vida, venho aqui na segunda-feira falar com vocês. Já são 9 horas e ninguém fala comigo. Tudo bem. Vou passar um simulado difícil. A tendência tecnicista que influenciou fortemente o sistema educacional brasileiro no período do regime militar fundamenta-se teoricamente nas ideias de, pedagogia tecnicista, regime militar. Lembra que eu falei da troquinha? Nos princípios do behaviorismo, do taylorismo, teoria comportamental, Skinner, tecnicista, behaviorismo, Skinner. Gente, se por um acaso, né, a gente encerrar a aula e aí amanhã ou depois você estiver revendo esse material, ou para quem não assiste ao vivo, porque tem muita gente que só consegue assistir gravado, se tiver dúvida, professora Carla Viana, chama lá no privado e tire a sua dúvida. Ah, professora, na hora eu me distraí, achei que tinha entendido, não entendi, assisti gravado, pode chamar, ok? Lembrando que das 7h30 às 2h30, mais ou menos, eu não consigo atender ninguém, porque eu estou em sala de aula. Na concepção da escola nova, tendência diretiva, diretiva, foco nos conteúdos. O conceito de aprender fazendo, associado ao pragmatismo educacional. Qual é o nome aí quando eu falo de tendência diretiva? Escola nova. Além do movimento dos pioneiros, liderado por Anísio Teixeira, tivemos também influências, né? Antes aí, de outros atores desse processo, autores como John Dewey. Isso, Mari, vai lendo, fazendo a revisão e qualquer dúvida, gente, eu estou aqui. Questão 6. A tendência libertária. Libertária é a de Frenet, aquela que é mais em grupo. E a não diretiva, escola nova, que é lá, né, da tendência liberal. Então, a tendência libertária distingue-se, ou seja, diferencia-se. Uma está de um lado, a outra está do outro. Diferencia-se porque, além de criticar o autoritarismo do professor, propõe uma ruptura radical com instituições escolares como aparelho de dominação. A escola não tem que dominar ninguém, segundo este olhar. Briga contra o sistema educacional. Já a escola nova não diretiva,
Ela tem os ideais dela, mas não briga com o sistema, porque está numa visão liberal, de obediência, de não criticar. Pedagogia histórico-crítica sistematizada por Saviani difere das pedagogias liberais, por quê? Ou seja, eu não quero a característica das liberais, eu quero aquilo que difere, aquilo que é diferente. Defende que a transmissão de conteúdos culturais acumulados é instrumento de emancipação, né? Liberdade aí das camadas populares. Eu posso sair de uma camada para outra, eu posso ter os mesmos direitos que os outros. Questão 8. Paulo Freire critica a educação bancária. A educação bancária não é legal. Por quê? Qual é a característica da educação bancária? Porque a educação bancária, de acordo com a visão de Paulo Freire, ele chama de educação bancária porque antigamente nós íamos ao banco depositar dinheiro, né? Então ele vê o aluno ali como um lugar que as pessoas vão só depositando e o aluno ali paradinho. Então, ele critica porque a educação bancária consiste em depositar conteúdos nos alunos, tratando como algo que não tem protagonismo. Alguém ali passivo, que não tem capacidade de criticar, de ter autonomia, de pensar por ele mesmo. Questão 9. Eu sei que a galera já está agoniada. Professora, já estou aqui há 1h e 5 minutos, não aguento mais. Socorro. Calma. Respira, não pira. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diferença entre a tendência pedagógica não diretiva e a tendência pedagógica libertária. A não diretiva de Carl Rogers e a libertária de Freinet. Letra B. A tendência não diretiva, ela busca, ela tem o objetivo da autorrealização do sujeito, mas não rompe com o sistema social, porque ela está lá, ó. Ela está lá na liberal, não tem que brigar. Já a tendência libertária está na progressista, que ela quer a emancipação do grupo, coletiva, e a superação da dominação, briga com o sistema social. Para a última da noite. Considerando as tendências pedagógicas progressistas, assinale a afirmação correta. Vou ler letra A. A pedagogia libertadora defende a separação. Educação é uma coisa e política é outra? Não. Política e educação andam juntos. Eu tenho que lutar por direitos e deveres, cobrar de quem está no poder que os meus direitos sejam cumpridos. Isso Paulo Freire fala, né? A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer e acredita. Letra B. A pedagogia histórico-crítica diz que os conteúdos não são importantes? De maneira nenhuma. Foco nos conteúdos, mas defendendo uma escola para todos, independente da classe social. Então, a B é mentirosa por isso. Letra C. A pedagogia libertária de Freinet apoia a manutenção das escolas tradicionais? Não, ela briga com esse sistema. Ninguém vai mandar, a gente vai decidir junto. Gente brigona, né? Parece até a Carla. Letra D, a Carla e eu mesma. A pedagogia libertadora do Paulo Freire compreende a educação como um ato político. Mas é para escolher partido político? Eu sou esse, eu sou aquele? Não. Visa a conscientização dos educandos, dos alunos, para transformar a realidade. Não é porque hoje eu moro aqui que eu tenho que morar aqui para sempre. Não é porque hoje todo mundo faz assim que vamos fazer assim para sempre. Letra E. As tendências progressistas têm como base teórica o behaviorismo, aquela troca, o pragmatismo, acreditar que uma coisa é aquilo e aquilo mesmo. Não.
né? A progressista não quer aquela manipulação, quer pensar criticamente. Não, eu vou lavar a louça, não porque se a minha mãe chegar eu vou ficar de castigo. Não, eu vou lavar a louça não porque eu vou ajudar, porque quem mora na mesma casa não ajuda, faz o seu papel dentro daquela comunidade. Essa semana, né, a gente dedica aí a semana do protagonismo feminino, e teve até alteração na LDB sobre isso ano passado. E muita gente fala-se muito assim, principalmente nas redes sociais. Ah, eu acho tão bonito o marido ajudando a mulher a cuidar do bebê, o marido ajudando a mulher quando ela tem neném. O marido não ajuda, o filho não ajuda, as pessoas que moram na mesma casa não são ajudantes, cada um faz a sua parte, né? Ah, mas o marido trabalha fora e a mulher não trabalha. Ah, não. Quem lava, passa, cozinha, arruma. E se os dois trabalham fora, os dois, né, tem que ali atuar junto. Então, isso aí, eu já estou feminista, tudo rosa. Mas é assim, você não, eu já ouvi isso, mas você tem menino, o seu filho, menino, não tem que ajudar em serviço de casa. Ah, não. E se ele, por exemplo, né, casar e tiver uma esposa que trabalhe fora, também igual a ele, que não opte por ser dona de casa? E se ele não quiser se casar ou não quiser ter uma esposa ou um esposo, não sei qual é a vida dele, que até então a gente pensa uma coisa, mas cada um tem o direito de mudar. Se ele quiser morar sozinho, e se houver uma necessidade, e se eu partir, for de arrasta, hein? Né? Então, a gente vê essas questões de parceria, como a Mary falou, né? De colaboração. Não é um mais que o outro. Tá todo mundo ali no mesmo barco. E aí, quem participa da mentoria, eu coloquei essa questão aqui que eu lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu recebi um cartazinho desses tipos assim, falando: professora doce de leite, nem raiz, nem Nutella. E aí eu transformei isso numa questão discursiva, porque ontem estava muito nas redes sociais, ontem, anteontem. E aí eu pedi para o meu amigo ChatGPT fazer essa figurinha para mim e coloquei aqui uma proposta de discursiva. A charge apresenta a ideia de professora doce de leite, que não se enquadra totalmente no perfil de professora raiz, associada às práticas mais tradicionais, e nem da professora Nutella, associada a uma postura extremamente positiva ou permissiva, né? Pode tudo, pode tudo. A imagem sugere uma profissional que busca equilibrar autoridade pedagógica, acolhimento e inovação, e compromisso com a aprendizagem. Cuidado com as palavras, tá? Cuidado com as palavras. Por quê? Porque Paulo Freire diz que o professor, ele não pode ser autoritário, mas ele tem que exercer uma autoridade em sala de aula. Tá? Ele tem que exercer uma autoridade. Vamos supor que tá todo mundo aqui discutindo, conversando, professora, na aula de quarta eu não vou poder vir, a outra fala muda de quarta para terça, a outra fala isso, a outra fala aquilo. Para. Cada um vai ter o seu momento de falar. Vamos fazer o seguinte? Eu vou botar por ordem alfabética e cada um dá a sua opinião. Eu fui autoridade sem ser autoritária. Eu só organizei. Então, vamos lá. Muito, muito cuidado aqui, porque eu recebi algumas questões e eu preciso dizer que algumas pessoas fugiram do tema. Com base nesta reflexão e considerando os fundamentos da docência na educação básica, primeira coisa, analise o papel do professor na contemporaneidade. Hoje, qual é o papel do professor? Hoje. Então, eu já começo a minha questão discursiva respondendo a primeira pergunta. Analise o papel do professor na contemporaneidade. É isso que eu tenho que falar. Depois,
destacando a importância do equilíbrio entre a mediação pedagógica, a autoridade docente, diálogos e práticas inovadoras. É o segundo. Fundamente sua resposta à luz de autores da educação e ou documentos legais. Primeira coisa, gente, eu não posso deixar de falar nada do que está aqui. Então, como eu começo? Lembrando que toda questão discursiva, ela vem em cima de um desenho, de uma charge. Existem questões discursivas que traz ali uma história em quadrinho, uma charge, depois um texto. Então, eu tenho que colocar tudo isso dentro da questão. Então, como tá? Eu não sou professora de língua portuguesa, mas não adianta você ter uma estrutura maravilhosa de língua portuguesa se você não tiver bagagem. Você tem que atrelar a estrutura da língua portuguesa, conectando os parágrafos, mas falando exatamente o que a questão pediu. Analise o papel do professor hoje. Então, vamos lá. A docência contemporânea exige do professor uma postura que ultrapasse tanto o modelo exclusivamente tradicional, quanto uma prática excessivamente permissiva. Eu disse a mesma coisa que está escrito aqui, porque foi isso que a questão me disse. Só que de uma maneira diferente, porque eu não posso copiar nada do que está ali. Eu só repeti, em outras palavras, o que o enunciado disse para mim. Nesse sentido, a ideia apresentada pela charge, da professora Doce de Leite, representa o equilíbrio entre autoridade pedagógica, sensibilidade e inovação, características necessárias ao educador na atualidade. Então, eu fiz um resumo do que a questão queria. E agora eu venho explicando. Fundamente sua resposta à luz de autores. Opa, já falei do papel do professor, da importância do equilíbrio. Olha aqui, eu fui seguindo. Aqui, ó. É só seguir a questão que não tem errada. E aí você não deixa de falar nada. De acordo com Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou construção. Assim, o professor atua como mediador mediador do processo de aprendizagem, estimulando o pensamento crítico e a participação ativa dos estudantes. Nesse contexto, aí eu venho falar de autoridade, não foi isso? Se vocês forem seguindo a questão, ela vem falando aí esse passo a passo. Além disso, nesse contexto, a autoridade docente não deve ser confundida com autoritarismo. Para Freire, a autoridade do professor está fundamentada na competência, no respeito e no diálogo, elementos essenciais para a construção de um ambiente de aprendizagem significativo. E aí eu posso ir citando outros. Não lembro de Libânio, mas eu coloquei Libânio. Não lembro, mas eu sei que a LDB fala alguma coisa sobre isso. Então eu trago aí a LDB. E fecho com o resumo aí. Todo resumo busca um equilíbrio, ok? Galera, eu sei que eu já avancei um pouquinho do horário, mas não tinha como ser diferente. Eu queria trazer, né, hoje o mais completo possível para sanar a dificuldade de vocês. E espero que tenha dado aí para tirar a dor do coração. E lembrando que a equipe Gama vai vir com turmas com português, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, preparando para todos os concursos que estão por vir. E quem quiser saber informações da mentoria, que viu que eu falei aqui, que viu lá nas atualizações de status, é só me chamar no privado, tá? Então, a equipe Gama vem aí com turmas maravilhosas, preparando de uma maneira global para todos os concursos. E quem quiser vir comigo aí, a gente está com uma promoção na mentoria, fica à vontade, tá bom? Só chamar no privado. E, no meado de março, a equipe Gama vem lançando uma turma completaça para quem quiser, tá bom? Um beijo, até quarta. Já vou disparar esse material enquanto o vídeo está salvando. Alguém quer fazer alguma pergunta, algo que não tenha ficado claro? Cadê a Carla? Acalmou o coração?
A internet dela caiu. Ah, meu Deus! Ó, Senhor, daqui a pouco ela volta. Então, galera, qualquer dúvida é só chamar, tá bom? É um privilégio ter vocês aqui. A gente se encontra quarta, depois a gente se encontra sexta. Vocês vão ter overdose aí de Carla. Carla Flix. Beijo, gente. Uma semana abençoada para Beijo, Cacá. vocês. Uma semana acreditando que tudo é possível. Vamos reclamar menos, agradecer mais, porque a gratidão, não assim, gratiluz, gratidão, não, mas agradecer o que a gente tem, enquanto não tem o que a gente deseja, muda muito. Feliz Dia da Mulher para todo mundo, atrasado, igual a Rebeca que falou para mim, mas o nosso dia é todo dia. Feliz dias para os meninos também, para não brigar, mas nós mulheres, nós somos, né? Nós que colocamos todo mundo no mundo. Então, beijo, gente. Boa semana. Fui.